Olá, Rafa, tudo bem com você? Olá também ao esposo da Rafa, que eu esqueci o nome completamente e eu preciso que vocês me lembrem. Lola, agora não, vai lá pra dentro. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos estudar a Bíblia. Quero dar um olá também para você que está assistindo esse estudo, que talvez é um amigo, alguém da família. Estou muito feliz porque a gente tem esse tempo para estudar a palavra de Deus. Davi escreveu a maior parte dos salmos. Ele não foi o único autor do livro de Salmos, mas ele escreveu a maioria deles. E esse se tornou o inário do povo de Israel. Era o livro que eles usavam para os momentos de adoração no templo. E ele escreveu sobre a Bíblia: a tua palavra é luz para os meus caminhos. E é exatamente isso que a palavra de Deus é para nós. Ela ilumina o nosso caminho. Por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus, para que a gente tenha discernimento no dia a dia. Então nós vamos hoje estudar João capítulo 3 e eu convido você a orar junto comigo. Poderoso Deus que habita nos altos céus, eu quero te agradecer porque a gente tem essa oportunidade de estudar a sua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que o seu Santo Espírito esteja conosco. Usa os meus lábios, Santo Deus, e se faz em nossa mente. Nos ajude a traduzir essas palavras que foram escritas há tantos séculos e aplicá-las em nossa vida, nos nossos problemas e naquilo que estamos enfrentando. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar com uma leitura do capítulo 3 de João, verso 1. Então o título desse texto é Nicodemos visita Jesus. Lembrando que os capítulos eles foram divididos depois que o livro foi escrito. Então, o finalzinho de um capítulo, às vezes, ele já é o começo do outro. E a gente percebe isso aqui no livro de João, no capítulo 2, o finalzinho ali no verso 3, né? Fala que ali, naquela festa em que Jesus estava, muitos creram nele. Mas ele conhecia o coração das pessoas, então ele sabia que a fé de muitos daqueles que creram nele não era uma fé genuína. Ainda precisava ser... aquelas pessoas ainda precisavam de mais evidências para que elas pudessem crer de fato em Jesus. E aí, dessa forma, já introduz o assunto que nós vamos ler hoje, do capítulo 3. É uma das pessoas que creu em Jesus e que veio procurá-lo para ter uma entrevista, uma conversa com ele. Então, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, o povo de Israel, a liderança religiosa, ela também era a liderança política, porque foi assim que Deus estabeleceu o povo. Lá no tempo de Moisés, Moisés era tanto líder religioso quanto líder político. E no tempo de Moisés foi dividido o povo em hierarquia, para que fosse mais fácil a administração, o governo, né? Então, um desses partidos do governo de Israel era o partido dos fariseus. Então, os fariseus, eles não somente asseguravam as leis religiosas, mas também as leis morais civis. E dentre eles havia esse homem, Nicodemos. E aqui a Bíblia enfatiza que ele era um dos principais dos judeus. Então ele era um dos principais líderes dentro desse partido. E ele procurou a Jesus. Lembrando também que o livro de João, ele traz lá no início uma questão. Ele coloca pra gente uma questão de qual vai ser a nossa postura diante daquilo que João vai trazer. Nós vamos crer que esse é o Messias, esse é Deus, ou nós vamos rejeitar a luz, como João diz no primeiro capítulo. Então, cada capítulo de João vai trazer um testemunho, vai trazer
a percepção de um grupo de pessoas ou de uma pessoa. E no capítulo 3 traz a percepção desse líder, um dos principais líderes dos judeus. E por que João ele colecionou essas histórias tão diversificadas? A história dos servos, do casamento, e aí agora a história de um político famoso, importante. Porque nessa diversidade, João está buscando, colecionando evidências para nos apresentar que, olha, tanto os mais simples, os servos, quanto os mais importantes, os nobres, líderes políticos, creram que esse realmente é o Messias. Então vamos continuar a leitura. Este, olha que interessante, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então veja que interessante. Então Nicodemos ele não procura Jesus durante o dia, porque a fé dele em Jesus ainda é insegura. Ele não tem muito certeza de quem Jesus é, então ele não quer ser visto com Jesus. Ele vai no escuro, ele vai às escondidas. Ele não tem coragem de se posicionar, ele não tem coragem de assumir a fé que ele tem, porque aquela fé ainda é muito pequena, ele não tem certeza. A primeira pergunta dele já é mostrando dúvida. Ele fala assim, olha, sabemos que és mestre vindo de Deus. Então, ele faz uma afirmação que é como quando a gente sabe que uma coisa não está certa e a gente afirma para si mesmo, porque a gente sabe que está errado. Então, assim, ele faz essa afirmação, mas no fundo ele não tem muita certeza que Jesus vem da parte de Deus. E ele demonstra isso nessa primeira fala. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Ele reconhece, então, que os milagres de Jesus, eles são sim uma maravilha, são incríveis, e só Deus faz coisas incríveis assim. Mas ele demonstra dúvida, né? Aí no verso 3, Jesus responde: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nossa, peraí, que resposta mais inesperada. Em vez de Jesus continuar o diálogo, explicar alguma coisa para ele, né? Ah, é verdade, sim, eu sou filho de Deus e tal. Não, Jesus, ele vai no cerne da questão. Ele lê os pensamentos de Nicodemos, ele lê o coração de Nicodemos, ele sabe o que está por trás daquela aparente saudação lisonjeira, né? Então Nicodemos ele abre o diálogo. Imagina, ele vem às escondidas para ter uma entrevista com Jesus, mas ele quer assim bajular Jesus, então ele quer assim disfarçar o fato de que ele veio às escondidas, de que ele tem vergonha de ser visto com Jesus, e ele faz um elogio. Rabi, ele chama ele de Rabi. Rabi era uma expressão usada somente para os líderes religiosos que eram doutores na lei, que eram mestres nos ensinos, e Jesus, ele nunca foi para a escola de profetas. Jesus, eu não sei se eu já falei isso nos outros estudos, mas para mim e para você, Rafa, que somos mães, né, que dedicamos a nossa vida aos nossos filhos, isso é muito especial. Jesus foi homeschool. Então, Jesus nunca foi para a escola dos profetas, Jesus nunca foi para a escola dos rabinos. Tudo que ele sabe da Bíblia foi a sua mãe que o ensinou. Ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a ler com ela. Então, Maria não era uma analfabeta e Jesus também não era de uma família pobre, como se diz por aí. Ele era de uma família provavelmente classe média alta, não era paupérrimo. Ele escolheu ser uma pessoa simples, se vestir de forma simples e andar no meio do povo. Isso foi uma escolha, não é porque ele não tinha opção. Então, aí Jesus, como Jesus conhece o coração de Nicodemos, ele nem se importa com a expressão lisonjeira, com esse cumprimento galanteador que Nicodemos faz. Então ele já diz assim, ó, Nicodemos, eu vou te falar uma coisa. Se você não nascer de novo,
você não vai poder ver o reino de Deus. Então Nicodemos, ele se aproxima de Jesus com dúvida. Ele não tem certeza que Jesus é o Messias. E Jesus já dá real para ele. Olha aqui, Nicodemos, se você não deixar de lado todas as tuas crenças, se você não deixar de lado toda essa podridão, essa corrupção religiosa que você está envolvido, e você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Não interessa o que você pensa de mim. Se você pensa que eu sou o Messias, se eu não sou, para mim a tua percepção de quem eu sou não me interessa. Eu tô aqui para te dizer isso. Que para você veio aqui buscar o quê? Então lembra a primeira pergunta que Jesus faz, né? O que vocês estão procurando? Essa pergunta, ela permeia o livro em todos os capítulos. E Jesus sabe que Nicodemos, por que Nicodemos vem até ali? Porque ele está cansado dessa religião de fachada, essa religião de regras, que era a religião daquela época. E ele quer uma coisa genuína. E é por isso que ele procura Jesus, porque ele quer sentir, ele quer sentir que ele está fazendo a coisa certa, que em seguir aquelas regras é esse mesmo caminho. E aí Jesus fala, não é esse o caminho, tá tudo errado. Se você não nascer de novo, se você não deixar para trás tudo que você aprendeu até agora, você não vai ver o reino de Deus, você não vai participar da vida eterna, você não vai ver essa terra renovada, você não vai ver o Filho do Homem descendo, que é o que Jesus, a promessa que Jesus nos faz no primeiro capítulo. Então a gente continua ali, o verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos, então Nicodemos ele já vai ao assunto, né? Já que Jesus foi ao assunto. Mas na verdade, a minha fala está errada. Nicodemos ele não vai diretamente ao assunto. A resposta de Nicodemos ela é ainda mais surpreendente do que é a perfuradora afirmação de Jesus. Olha o que Nicodemos responde. Responde com uma pergunta: como pode um homem nascer já sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Tô até escutando a risadinha dele. A figura de linguagem de nascer de novo, ela era muito popular no tempo entre o povo de Israel. O batismo era algo comum. O batismo ele foi instituído, né? O batismo é essa cerimônia de deitar nas águas e levantar das águas, que simboliza um novo nascimento. Ela é uma figura de linguagem, uma figura comum na cultura deles, que foi instituída lá desde que eles saíram do Egito com a liderança de Moisés. Quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, Deus diz, ele fala com Moisés, ele diz assim: Moisés, eu quero que você venha no Monte Sinai, porque eu vou te dar algumas orientações e eu quero que você consagre todo o povo, mande que todos se lavem, que lavem as suas roupas, lavem as suas barracas, e eu vou aparecer para vocês, eu vou descer no Monte Sinai. E quando eu aparecer, se tiver alguma impureza no acampamento, essa pessoa vai morrer. A pessoa que estiver impura, que estiver suja literalmente, com craca, essa pessoa vai morrer. Então Moisés ele dá essa ordem solene que todos precisavam se lavar para receber o Criador, que ia descer ali no Monte Sinai. E aquele monte fumegava quando desce Jesus, aquele monte fumegava, aquele monte tremia, a terra em volta do monte tremia, e raios e trovões eram ouvidos, e raios eram vistos, e tinha uma fumaça em torno daquele monte, uma nuvem densa. E ali Moisés foi para encontrar com o Criador, e dele recebeu as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E outras instruções que Deus deu pessoalmente para Moisés, que estão registradas no livro de Levíticos, Números e um pouco no livro de Deuteronômios. Então, desde lá, desse momento, foi instituída essa cerimônia que a gente conhece como batismo. A palavra batismo, ela é do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Ela significa sepultamento, porque você sepulta toda a sua impureza ali nas águas, né?
com a sua impureza física, você sepulta também a sua impureza intelectual e espiritual, e você renasce. Então a figura do novo nascimento, ela não era estranha para Nicodemos. Nicodemos debocha de Jesus intencionalmente. Não é que ele não entendeu. E Jesus suporta. Jesus não... Ele não... Vamos ver como é que Jesus respondeu. Vamos ver ali. Então Jesus respondeu de novo. Jesus reafirma. Ele não... Então Nicodemos, ele tenta fazer uma manobra ali para desconcertar Jesus, para humilhar Jesus, mas Jesus se mantém firme. E Jesus diz assim, ó, novamente Jesus enfatiza: em verdade te digo, verso 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja que agora Jesus vai assim mais intensamente na linguagem, nas palavras que ele usa. Primeiro ele diz assim, ó, quem não nasce de novo não vê o reino de Deus. Por que Jesus, primeiro ele usa o verbo ver e depois ele usa o verbo entrar? Porque Jesus está falando de dois momentos, ele não está falando só de um. Então quando Jesus fala do ver o reino de Deus, ele está falando assim para Nicodemos: Nicodemos, você está aqui na minha frente, você está me vendo, mas você não enxerga que eu sou o Messias, que eu sou Deus. Você está me vendo e você não enxerga que eu sou Deus. E é por isso que Jesus diz: quem não nasce de novo, Nicodemos, não vê o reino de Deus. Está na tua cara aqui, ó, e você não está vendo. E aí na segunda vez que Jesus enfatiza o novo nascimento, ele diz: quem não nasce de novo, Nicodemos, não entra no reino de Deus. Então quem não nasce de novo não vai participar da vida eterna, não vai entrar no reino de Deus. E então esse nascer de novo, esse sepultar das nossas crenças antigas, esse abrir mão, esse divorciar do passado, isso é necessário para que a gente consiga ver o reino de Deus. E se a gente não vir o reino de Deus, muito menos vamos entrar no reino de Deus. Então no verso 6, Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus ele faz uma distinção aqui em nossas naturezas. Nós somos seres é difícil, né? Do inglês tem uma palavrinha, mas em português não tem. É como se fôssemos 3 em 1. Imagina o computador. Imagina... o computador é uma boa figura de linguagem. Então o computador, ele tem o hardware, que é a parte ali, né, que a gente encosta, que a gente pega. Ele tem a energia, ele precisa antigamente, né, no nosso tempo de infância, adolescência, precisava estar conectado na tomada para ele ter a energia vital, e ele tem o software que opera nele. Então, nós, da mesma forma, temos 3 elementos para formar o nosso ser. Nós temos o nosso hardware, o nosso corpo, nós temos a energia vital que vem de Deus, que é chamado de sopro de vida no livro de Gênesis, capítulo 1, e nós temos a nossa psique, que é o nosso software, que é a coleção de todas as nossas memórias e a forma como a gente articulou essas memórias e converteu elas em princípios do caráter. Então isso é a nossa psique. E Jesus fala assim, ele está fazendo uma distinção dentro da nossa psique. Quando Jesus está falando aqui o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, ele não está falando disso aqui. Não está falando dessa carne, não está falando do nosso corpo físico. Ele está dizendo que dentro da nossa psique existem 2 naturezas. Uma natureza que briga para que o eu impere, para que as minhas vontades imperem. E outra natureza que é divina, que é uma conexão direta com Deus, que é uma natureza implantada por Deus, que a gente chama de natureza espiritual e que é o que Jesus define como espírito aqui. Então ele fala, aquele que é nascido da carne é da carne, e aquele que é do espírito é do espírito. Então,
quando a gente nasce da carne, né? Quando nascemos ali, saímos das entranhas da nossa mãe, nós somos nascidos da carne. A nossa psique é governada pelo ego, por tudo que a gente quer, e o bebê chora, e é tudo que o bebê quer, do jeito que o bebê quer, na hora que o bebê quer. Mas, quando nós amadurecemos e vamos percebendo o mundo e vamos entendendo a realidade desse mundo, o conflito cósmico que existe entre Deus e um anjo que se revoltou, a gente entende a necessidade de que Deus governe a nossa mente, de que a nossa psique ela tenha o domínio de Deus, para que esse domínio ele governe as nossas paixões mais baixas, a fim de que essas paixões mais baixas não governem a nossa vida, para que nós tenhamos felicidade, para que a gente desfrute o corpo que Deus nos deu de maneira plena. Vou dar um exemplo. O nosso desejo é sempre para aquilo que vai ter o prazer máximo, o esforço mínimo, sem se importar com as consequências. Então, quando eu vou comer, eu vou escolher aquilo que é mais delicioso, eu não estou nem aí com a nutrição. E o que acontece? Vem as doenças crônicas, doenças terríveis. Então eu entendo, eu preciso rejeitar esse tipo de alimento e escolher aquele que talvez não é tão apetitoso, talvez não é tão palatável, mas ele vai deixar meu corpo saudável. Então eu preciso fazer uma decisão para que a natureza espiritual ela governe sobre a natureza carnal, sobre o ego, sobre essa desenfreada busca por saciar os nossos desejos. E é disso que Jesus está falando. Ele diz assim, então, ó, o que é nascido da carne é da carne. O que é nascido da carne é da carne. Você não consegue fazer nada por si próprio, você não consegue nascer de novo por si próprio. Você não consegue governar os teus impulsos sozinho, porque você é da carne. O que é nascido da carne é da carne. Só o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então o que Jesus está dizendo é que nós precisamos de Deus para que Ele implante essa natureza espiritual em nós, para que Ele implante o governo dEle em nossa mente, e assim a nossa vida vai se alinhar, e assim a nossa vida não vai mais ser regida pelos nossos impulsos. E aí Ele dá um exemplo no verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, nesse verso, Jesus ele dá um exemplo que nós podemos entender e aplicar de diversas maneiras, e eu vou aplicar de uma maneira. Da mesma forma como o vento nós sentimos e nós ouvimos, mas nós não temos certeza de como vai ser o mover desse vento, embora a gente possa guess, a natureza espiritual ela é da mesma forma. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, e a gente confirma isso por meio do batismo, que é esse novo nascimento que Jesus está enfatizando, então veja como o batismo também aparece no livro de João, né? Ele aparece ali no capítulo, acredito, se não me engano, que ele aparece, né, no capítulo 1. Ele pede o batismo, isso mesmo, ele aparece no capítulo 1, ele aparece de novo aqui no capítulo 3. Então, no capítulo 1 ele aparece Jesus sendo batizado. No capítulo 3 ele aparece Jesus mostrando a importância do batismo para todos nós. Então, quando a gente confirma publicamente, e olha que interessante, que incrível, Jesus fala do batismo para Nicodemos justamente porque Nicodemos veio às escondidas. Então Jesus fala, Nicodemos, enquanto você fica aí se escondendo, enquanto você não declarar publicamente a sua fé, você não nasce de novo. Sabe por quê? Porque Deus não age sem a nossa autorização. E enquanto a gente não faz uma confissão pública da nossa fé em Deus, Deus não tem a nossa autorização para agir em nossa vida. E é por isso que Jesus está enfatizando tanto com Nicodemos a importância de uma confissão pública.
e não as escondidas como ele vem, as escondidas com dúvida, com deboche. E muitas vezes a gente se aproxima assim de Deus. A gente vem com a nossa bagagem, com todo o nosso ego, com toda a nossa religião, e a gente joga aquilo na cara de Jesus e fala, tá vendo? De acordo com a minha religião é assim. E aí, o que que você me diz? E a gente debocha de Jesus, a gente debocha de Deus. A gente não tem noção de com quem a gente está conversando. E Jesus diz assim, que quando a gente, então aqui nesse verso, voltando para a explicação do verso, quando a gente aceita Jesus em nossa vida, quando a gente recebe o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós somos selados por meio do batismo, somos selados com o selo do Espírito Santo por meio do batismo. Então o batismo é primordial para que a gente receba porção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele seja implantado em nossa mente, ele haja no nosso cérebro, governando as nossas decisões. Então Jesus diz assim, ó, quando você toma essa decisão, você não vai conseguir prever muito bem o que vai acontecer na tua vida. De certa forma, é isso que ele está dizendo. Vamos continuar aqui. Verso 9. Então ele perguntou a Nicodemos, porque Nicodemos ele está preocupado, né? Nicodemos ele tá. Por que Jesus falou disso? Dessa imprevisibilidade. Porque ele vê que Nicodemos ele está tentando controlar as circunstâncias. Nicodemos vem à noite para não ser visto. Então assim, ele está tentando controlar a fé dele, ele está tentando conter a fé dele, porque ele não quer que a fé dele esbarre nos business, nos negócios dele. Ele não quer que a fé dele esbarre na credibilidade que ele tem com o povo, porque ele é um político, ele é importante, e ele não quer que as pessoas pensem... Ele está tentando controlar as circunstâncias. E aí Jesus diz assim, Nicodemos, você tem que escolher. Ou você se entrega, ou você não se entrega. O que é nascido da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. E quando você se entregar, Nicodemos, e você for governado pelo meu Espírito, as consequências virão. Se você tiver problemas, eles vão vir. Se as pessoas não gostarem, fizerem cara feia para você, elas vão fazer. Você vai enfrentar problemas. É isso que Jesus está colocando para Nicodemos. Que vai ter consequências sim em aceitar. Porque Nicodemos ele tenta desviar a conversa, ele debocha de Jesus. Mas Jesus traz a conversa de novo. Porque é isso que Nicodemos veio buscar naquela noite. Nicodemos não vem encontrar Jesus porque ele tem uma dúvida. Nicodemos vem encontrar Jesus porque ele está buscando a salvação. E é isso que Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, você tem que escolher. Para você aceitar a salvação, para você me aceitar na tua vida, você vai ter que rejeitar todo o resto. E vai ter consequências. E você vai sofrer. E aí o verso 7. Não te admires de eu te dizer de novo. Então Jesus vai dizer para Nicodemos pela terceira vez. Olha a ênfase e a importância disso na nossa vida. Jesus vai dizer para Nicodemos pela terceira vez. Importa-vos nascer de novo. Nicodemos, você tem que abandonar tudo. Você tem que abandonar teu passado, tuas conquistas, tudo até aqui. Se você quer a vida eterna, se você quer ver o reino de Deus, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer ser do Espírito, você tem que deixar tudo para trás. Você tem que nascer de novo, não tem outra opção, Nicodemos. Não tem como fugir. Então o verso 9... Eu li errado, né? Expliquei primeiro o verso 8 e depois o verso 7, mas não tem problema, porque o significado é isso mesmo. Jesus, então, ele diz para Nicodemos, né? Não tem como, Nicodemos, você vai ter que nascer de novo e vai ter que enfrentar as consequências. Não vai ter como você escapar das consequências. Ou você vai ter que escolher, vai ficar sendo carne. Porque para ser espírito, vai ter que nascer de novo. E aí, verso 8, verso 9, né? Então... lhe perguntou Nicodemos, como pode ser isto? Acudiu Jesus. Então Jesus, Nicodemos, ele quer negar os fatos, ele não quer enxergar, ele não quer admitir que ele está entendendo. E aí Jesus acode ele. Verso 10.
Aí Jesus fica bravo com Nicodemos, chama a atenção de Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Você não sabe do que eu estou falando, Nicodemos? Você é mestre em Israel e não sabe o que significa nascer de novo? Verso 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então, o que Jesus está dizendo é incrivelmente profundo. Então, ele se coloca junto como ser humano com a multidão de pessoas que têm testemunhado os seus milagres. E ele diz, nós dizemos o que sabemos. E ele se inclui. O que Jesus diz? Que ele é o Filho de Deus. Ele diz que ele é o Messias. Ou seja, ele diz o que ele sabe. E os outros dizem o que sabem também. Que ele é o Messias. É isso que os testemunhos que nós lemos até aqui estão dizendo. Esse é o Messias. Esse é o Cristo. Esse é o Salvador. E ele diz lá, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Então, veja essa dualidade no livro de João, que é linda. Em cada capítulo, alguém crê e alguém não crê. É essa disputa. O que é a verdade? Jesus é o Messias ou Jesus não é? Essa é a pergunta que permeia o livro, essa é a pergunta que vem para nós, essa é a pergunta que nós precisamos encontrar a resposta. Que nós precisamos estar certos da resposta, para que a gente possa nascer de novo. Porque sem nascer de novo, a gente não consegue enxergar. Verso 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Então, Jesus está dizendo assim, Nicodemos, eu estou te falando uma coisa tão simples. Eu disse para você nascer de novo e você está se fazendo de idiota. Como se você não soubesse que eu estou falando do batismo. Como é que eu vou te explicar as coisas celestiais? Como é que eu vou te explicar coisas mais profundas ainda do que essas? Se eu estou falando de um símbolo da tua religião e você se faz de desentendido? Será que de vez em quando a gente não faz assim com Deus também? Só falta Deus desenhar para nós a vontade dele para a nossa vida. E a gente se faz de desentendido. Porque a gente não quer. Porque a carne é muito boa. E a gente não quer natureza espiritual. A gente não quer enfrentar as consequências de viver de acordo com aquilo que Deus quer que a gente viva. Verso 13, Jesus continua. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, esse que está no céu, ele é uma adição, né? Porque no momento em que João escreve o livro, Jesus já estava no céu. E é essa a verdade celestial que Jesus traz. Então, ele fala de uma realidade. Olha como Jesus é incrível, né? Só um comentário assim, à parte. Jesus, ele se apropria de elementos da fala dos fariseus, né, de um símbolo da religião de Nicodemos, para ele trazer para Nicodemos uma verdade espiritual. Então, o batismo era uma linguagem familiar para Nicodemos, o nascer de novo, né, que a gente chama de batismo. Talvez essa palavra não existisse ali no vocabulário deles, porque obviamente não falavam em grego, falavam em hebraico e aramaico. Mas Jesus, ele traz essa figura comum ali na cultura para ele falar dessa importância de deixar o que estava para trás. Essa importância de deixar o que está para trás na religião ali dos judeus e na nossa vida também, deixar o nosso passado para trás, as nossas crenças de lado. Jesus traz isso também no capítulo 2, quando é o vinho. Estava sendo servido ali um vinho, mas Jesus traz um vinho novo. Ele traz uma coisa nova, completamente nova, que o mestre da festa fala, puxa, todo mundo serve o vinho ruim, mas você guardou o melhor para o final. Jesus é esse melhor. Jesus é esse melhor que a gente encontra depois de buscar em tantos lugares, em tantas crenças, em tantos rituais que já fizemos, em
tantas formas de adoração, em tantos ensinamentos espirituais. Jesus é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o vinho novo. Ele é o novo nascimento. E ele diz então declaradamente: olha, Nicodemos, você entendeu muito bem o que eu estou falando, você precisa se batizar, e eu vou te dizer mais. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, ou seja, o Filho do Homem. Eu vou subir ao céu. É isso que Jesus está dizendo. E ele diz isso no primeiro capítulo, então ele está enfatizando aqui no terceiro. Nicodemos, você vai ver, eu vou subir ao céu. E eu só vou subir para o céu porque eu já desci de lá. Eu sou Deus, Nicodemos. Estou aqui na tua frente. Sou teu Criador. Leio teus pensamentos. A gente pode até debochar de Deus e rir na cara dele quando ele fala as coisas para nós. Mas a gente não pode fugir do fato de que ele é o nosso Criador e que ele é soberano na nossa vida. A gente pode até rejeitar o governo de Deus na nossa vida, mas a gente não consegue negar para nós mesmos que ele é soberano sobre o universo. E aí o verso 14. E do modo porque Moisés, de novo Jesus traz, né, uma figura que é familiar, uma história que é familiar para Nicodemos. Do mesmo modo pelo qual, verso 14, Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, essa história da serpente foi assim: o povo de Israel se afastou da adoração a Deus, e porque eles se afastaram da adoração a Deus, Deus retirou a sua proteção. Eles moravam ainda no deserto, e em retirar a proteção, serpentes venenosas vieram para o acampamento. E quem elas picavam, as pessoas morriam imediatamente. Algumas imediatamente, algumas agonizando em pouco tempo. E aí, imediatamente, Moisés intercede pelo povo e Deus diz para ele: Moisés, constrói uma serpente, faz uma serpente de bronze e pendura ela no madeiro, pendura ela numa cruz de madeira. E quem olhar para essa serpente vai viver, não vai morrer. E muitos não creram. A Bíblia diz que muitos não queriam orar para essa serpente. Olha onde que essa história tá. Deixa, eu já vou achar aqui onde que essa história tá para dizer para vocês. Essa história está em Gênesis 28, capítulo 28. E muitos não creram, pensaram assim: não vou olhar para esse negócio de serpente, não. Isso aí não vai acontecer, não vai ter poder nenhum. Mas aqueles que olhavam para a serpente foram curados. Essa serpente pendurada ali no madeiro, ela simbolizava o Messias, que aqui sobre ele estamos lendo, que em relação a essa história no tempo do deserto, ainda estava no futuro, que um dia seria crucificado no madeiro para nos dar a vida eterna, para tirar de nós a consequência do pecado, que é a morte. E aqui Jesus, então, ele desvenda sem rodeios para Nicodemos: importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, nesse momento, Jesus ele está inclusive falando de profecia, porque agora eu não vou achar aqui, mas depois eu vou mandar eu posso colocar na legenda do vídeo aonde está a profecia de que o Messias seria crucificado. Existe uma profecia mostrando que o Messias seria crucificado. E Nicodemos está falando, Jesus está falando isso para Nicodemos, e Nicodemos está entendendo muito bem. Ele está entendendo que Jesus é o Messias e que ele vai ser crucificado. E que a função disso é para que nós tenhamos a vida eterna. E aí Jesus continua. Ele diz um dos versos mais lindos de toda a Bíblia, que muitos sabem, milhares memorizam esse verso. Porque Deus amou ao mundo, é por isso, Nicodemos, que eu vou ser crucificado. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente não precisa ser destruído, como vai ser destruído Lúcifer
E Lúcifer não é o nome dele, tá? Usei essa palavra, mas na verdade essa palavra ela vem do latim, significa anjo de luz. A gente não sabe o nome desse anjo, a gente chama ele de Satanás, porque Satanás em grego significa tentador. E é assim que ele aparece no texto bíblico, né? Tentando Eva a desobedecer a Deus, tentando Eva a agir segundo seus impulsos, rejeitando a natureza espiritual, rejeitando o governo de Deus em sua mente, tentando Eva a ser carne e a rejeitar ser governada pelo Espírito. Então, eu gostaria de chamar a atenção para uma palavra que aparece aqui nesse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A palavra unigênito, ela significa da mesma natureza. Então, ela não denota uma hierarquia, como muitos acreditam que existe uma hierarquia, Deus o Pai e o Filho. Nós entendemos, de acordo com esse texto e outros, que existe uma divisão de papéis. Assim como na família o marido vai exercer algumas funções, a mulher vai exercer, a esposa vai exercer outras funções, maternar parir é uma delas, né? Essa função o marido não pode executar de forma nenhuma. Existe uma distinção de funções ali, independente do modelo familiar que seja escolhido, quem vai trabalhar, quem vai ficar em casa, mas existe uma distinção. O homem naturalmente vai ser mais forte, a mulher naturalmente vai ser mais sensível. Então, assim, existe dentro dos seres ali da divindade, né, da trindade, existe uma distinção de papéis. Cada um tem um papel. Então, a divindade Jesus, ela teve o papel de interagir com a humanidade. E é por isso que essa palavra é tão importante que a gente entenda que o significado dela é mesma natureza. Embora um seja chamado de o pai e o outro seja chamado de o filho, não denota hierarquia. Assim como dentro do casamento. Cada um tem ali seu papel, mas não é uma hierarquia. Os dois precisam concordar para o bem-estar da família. Então, mesmo que em alguns momentos um vai assumir a liderança, né? Mesmo que em alguns momentos então, por exemplo, muitas vezes do bebê, quem assume a liderança é a mãe. A mãe vai saber melhor identificar as necessidades do bebê, mas talvez em outros momentos quem vai assumir a liderança é o marido. Aqui em casa, por exemplo, o Herbert assume a liderança em todos os assuntos de construção e assuntos braçais, ele que assume a liderança. E eu vou assumir a liderança em cozinha, nutrição, educação de filhos, e vou apresentar para ele, nós vamos trocar ideia, ele vai apresentar para mim, nós vamos trocar ideia e vamos decidir juntos. Então, nesse sentido, não existe uma hierarquia, mas uma divisão de papéis e liderança dentro daquela área. Mas a coisa mais linda desse verso é justamente essa expressão de amor tão intensa de um Deus que ele podia destruir, né? Então, assim, eu ainda não falei da origem do pecado, mas eu acho que vai ser importante num próximo vídeo eu fazer um estudinho só sobre a origem do mal, né? Como foi a origem do mal. No próximo vídeo eu vou gravar a origem do mal, porque aí é um estudo bíblico que a gente vai pegar textos de outros livros. Mas Deus podia ter simplesmente limpado a bagunça. Destrói tudo. Destrói esse anjo rebelde, destrói os outros rebeldes. Destrói tudo e pronto, acabou. Vamos eliminar o mal dessa forma. Mas Deus, ele dá para nós o livre-arbítrio porque ele é amor. E o amor, ele é contrário à imposição. O amor, ele não impõe. O amor, ele doa, o amor, ele não retém. Então, se Deus ele tirasse de nós o livre-arbítrio, nós não poderíamos amá-lo, porque o amor, ele é uma decisão voluntária. E o afeto, ele faz parte do amor, mas o afeto é mais a parte das emoções, o amor é mais uma decisão.
uma decisão de retribuir aquilo que a gente recebe. Deus ama, Ele dá vida. Dar a vida é uma expressão do seu amor. Então Ele dá liberdade para que ame de volta. Nós, pais, experimentamos um pouco do que é ser Deus com nossos filhos. A gente ama infinitamente, a gente dá tudo que a gente pode, tira da boca para dar para o filho. E como é gostoso receber aquele afeto de volta. A gente entende que como pais, a gente não pode ser refém do afeto do filho. E mesmo quando o filho vai se chatear, a gente precisa colocar limites. Mas como é bom, como é bom quando mesmo colocando limites que aquele filho vai sentir dificuldade, vai achar ruim, ele nos devolve afeto. Então ele percebeu o nosso amor, ele entendeu o nosso amor. Com Deus é a mesma coisa. Deus nos dá liberdade para que a gente escolha ser guiado pela carne, pelos nossos desejos, ou para que a gente seja guiado pelo Espírito, pelo governo dele. E como ele fica feliz quando a gente aceita o governo dele em nossa vida. A gente entendeu o amor dele. Quando a gente responde de volta em obediência, significa que a gente entendeu esse amor dele. E é por isso que ele veio. É por isso que Jesus vem. E ele encarna. E ele vive a vida de ser humano para ser nosso exemplo e também nosso substituto. Para que por meio da morte dele, uma morte que foi injusta após uma vida perfeita, ele deixa escancarado para o universo a injustiça do governo de Satanás. Porque era isso que Satanás queria, governar. Então ele vem aqui para a Terra, tenta Eva a rejeitar a autoridade de Deus sobre ela. Eva rejeita, Adão rejeita. Opa! Então Satanás reina. Após a morte de Adão e Eva, Satanás usurpa o trono da Terra. Satanás reina. O livro de Jó, capítulo 1, fala de uma reunião que houve no céu, nesse lugar onde é o governo de Deus, onde é a sede do governo de Deus. E essa reunião, se vocês tiverem curiosidade, depois lê lá, primeiro capítulo de Jó, os primeiros versos. Nessa reunião, cada representante de cada planeta criado, cada mundo criado estava lá. E Deus vira para Satanás, da onde você vem? Tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Você não é governador de nenhum dos meus planetas? Eu não te coloquei como líder de nenhum dos meus planetas? E aí Satanás vem, tô vindo da Terra. Satanás usurpa o trono, ele rouba o trono da Terra. Ele tinha acesso ao céu. Até que, quando Jesus ressuscita e ele vai para o céu, ressurreto, Jesus ressuscita não pelo poder do Deus o Pai, pelo poder dele, porque ele morre uma morte injusta. Ele não morreu contaminado. Lembra que eu expliquei da história do povo de Israel que Deus não suporta impureza. Tudo aquilo que é impuro é aniquilado diante da presença de Deus. Imagina, Deus não pode evitar aniquilar a impureza, entende? A presença de Deus, ela aniquila a impureza porque ela é pura. É como o sol perto da neve. O sol não pode evitar de derreter a neve, entende? Can't help it. É da natureza. É da natureza do calor derreter o gelo. É da natureza de Deus, da perfeição de Deus destruir o que é impuro. Então, quando Jesus morre, depois de ter uma vida pura, a morte não consegue segurá-lo. Ele ressuscita, porque a morte não tem poder sobre ele. E quando ele chega no céu, e ele mostra as cicatrizes nas mãos, está provado para todo o universo que Deus é justo, que o governo de Deus é justo e que o governo de Satanás é impuro, que o governo de Satanás é mau, que o governo de Satanás é injusto. Porque mesmo após uma vida de impureza, você ainda vai ter a morte. E quando isso acontece, essa história é narrada no capítulo 12 de Apocalipse. Diz assim, e Miguel lutou contra os seus anjos, eu vou achar aqui que vale muito a leitura desse texto. E pelejou Miguel
com seus anjos e lançou o diabo. Aqui, ó. Vamos ler lá? E foi expulso, aqui ó, e houve peleja no céu, houve guerra no céu, capítulo 12, tô lendo o verso 7. E os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. O dragão é Satanás. Todavia, dragão, isso é legal, palavras, né? Eu amo palavras. A palavra dragão ou draco, ela, nas linguagens mais antigas da Bíblia, ela significa serpente. Por isso que o dragão chinês, na verdade, é uma serpente com patas. Porque esse é o verdadeiro dragão. O dragão não é um lagarto, que a gente conhece, né? Essas figuras por aí, um lagarto barrigudo, parece um dinossauro, com rabo, com não sei com que. Não. A descrição bíblica de quem é o dragão é essa cobra com as patas. Então, quando a Bíblia fala dragão, a palavra dragão, ela é a mesma coisa que serpente. É a mesma coisa. A palavra dragão é serpente em grego. Vamos continuar lá. Draco, eu acho que é a palavra correta, né? Em grego. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, quando Jesus chega no céu, tem uma guerra, tem uma luta. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. A palavra diabo também significa tentador. Só que agora eu já não me lembro, eu acho que não é grego, daí isso aqui deve ser aramaico já. Ou Satanás, eu vou ter que pesquisar, viu, a origem das palavras. Se Satanás é grego mesmo, ou é diabo, que é o grego, e Satanás é o aramaico. Mas as duas palavras significam tentador nessas duas línguas antigas. O sedutor de todo mundo, lendo o verso 9 do capítulo 12. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então agora, depois que Jesus ascende ao céu, Satanás é expulso. Ele não pode mais representar o planeta Terra, porque Jesus recuperou o trono. Jesus vem o livro Romanos, acho que é Romanos que fala, eu não lembro bem, eu posso achar, depois escrevo na legenda. Mas a Bíblia diz que Jesus vem para ser o segundo Adão. Por que ele vem ser o segundo Adão? Porque Adão não resistiu à tentação. Adão não confiou no governo de Deus, ele caiu em tentação. Jesus, ele vem como se ele vem para substituir Adão. Ele vem para herdar o trono. Porque o trono era de Adão, mas Adão falhou. Então Jesus vem. Só Jesus podia vir. Ser humano não podia vir. Porque nenhum ser humano ia aguentar ter uma vida incorruptível. E só Jesus podia vir. Porque se o ser humano tivesse uma vida boa, ainda ia morrer. E não tem a vida em si. O ser humano não é eterno, mas Deus é eterno. Então ele podia vir e passar pela morte, porque ele ia ressuscitar. Ele é o único capaz de ressuscitar. Então somente ele podia recuperar o trono da terra. Mas ele podia ter perdido tudo. Se Jesus tivesse pecado uma única vez, se Jesus tivesse feito um ato de maldade, por pensamento que fosse, ele não ia ressuscitar. Lembra que, eu não sei, a gente vai tentando entender e vai ficando cada vez mais complexo, né? E a gente vai ficando sem entender certas coisas. Mas lembra disso, Deus é puro. E a pureza e a impureza não andam juntas. Então, a natureza divina de Jesus Cristo, ela só podia imperar se a natureza humana dele fosse incontaminada. Agora vamos continuar a leitura que estamos fazendo do livro de João. Estamos lendo o capítulo 3. Verso 17. E aí Jesus vai falar a mesma coisa que ele disse no verso 16, mas ele vai falar com outras palavras. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, então houve uma intencionalidade, houve um planejamento. Não foi assim que... Não, teve um planejamento, enviou o seu Filho. Não para que julgasse ainda, porque o Apocalipse fala de juízo, outros livros falam de juízo, ele vai julgar, ele vem para julgar, mas não ainda. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Primeiro Jesus vem para dar a oportunidade, para nos ensinar a forma de viver.
e para garantir a vida eterna, mas depois ele vem para julgar, para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Nós leremos isso no final do livro de João. Verso 18, quem nele crê não é julgado, o que nele crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha que louco, isso é muito louco. Vamos desmembrar isso aqui. O sol já está chegando em mim aqui. Então, quem não crê em Jesus já é julgado, já está julgado, porque Satanás já está condenado à morte. Satanás já está condenado à morte. Deus permitiu que Satanás vivesse, porque pensa bem, quando Satanás se levantou contra a autoridade de Deus no céu e depois ele transferiu essa mesma dúvida do questionamento de se é bom ou não o governo de Deus, ele traz isso para a humanidade, todo mundo ficou com dúvida. O universo inteiro ficou na dúvida. Peraí, eu nunca tinha parado para pensar se o governo de Deus é justo ou injusto. Olha as coisas que Satanás está falando, pode ser que faz sentido. Sei lá qual era o nome dele, né? A gente conhece como Satanás, mas devia ter um nome lindo. A Bíblia fala, depois no outro estudo eu vou ler para vocês a descrição de Satanás, de quem ele era, de quem ele foi criado para ser. É incrível. Ele era um líder no céu. Ele era um dos primeiros. Acima dele só estava Deus. Então ele tinha muita influência, ele tinha toda a influência sobre todos, sobre todas as criaturas de Deus. Ele tinha muita influência sobre as criaturas de Deus. Então, quando ele duvida de Deus, todo mundo duvida também. Mas quando a gente duvida de alguma coisa, vocês com certeza já passaram por problemas e é vítima de fofoca, alguma coisa. O que a gente sempre faz? A gente deixa a verdade aparecer, porque a verdade sempre aparece, certo? A gente dá tempo para que as pessoas possam entender quem nós somos, para que as pessoas possam descobrir as coisas por si próprias. E Deus faz a mesma coisa. Ele não destrói Satanás, ele não destrói os anjos, ele não destrói Adão, ele não destrói Eva. Ele deixa Adão e Eva sofrer as consequências. Adão e Eva não são imortais. Eles não são como os anjos, eles são de outra natureza, são seres diferentes. Então, a vida deles depende da conexão deles com Deus. A partir do momento que eles se desconectam de Deus, eles eventualmente vão experienciar a morte. Então Deus deixa eles sofrerem as consequências, mas o plano da salvação já estava todo projetado. Deus ia enviar, um deles vinha para poder resgatar essa humanidade perdida. E então, por isso que Jesus diz assim, ó, quem não crê já está julgado. Quem não crê, eventualmente vai morrer. Não vai ter vida eterna. Quem não crê já está julgado. Vai sofrer consequência das próprias atitudes. E são atitudes autodestrutivas. O ser humano deixado a ser governado pelos próprios impulsos se destrói, bebe, fuma, usa droga, orgias sexuais, é tanta podridão, rouba, mata, é tanta podridão que a gente se autodestrói, a gente já está julgado. É só quem crê que vai ter a vida eterna. É só quem crê, é só quem tenta imitar o Messias, é só quem busca o novo nascimento, é só quem busca o governo espiritual em sua própria vida, é que vai ter a vida eterna. Jesus está apenas narrando uma realidade, ele não está jogando praga, ele está narrando uma realidade. Verso 19, o julgamento é este, que veio a luz, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O julgamento é esse. Jesus veio aqui, mostrou uma forma superior de viver. Jesus deu a vida pelo ser humano. Ele revelou o caráter do Pai, que não é aquilo que Satanás está espalhando pelo universo. Não! O caráter da divindade é assim. Tá surdo? Não! Volta a ouvir. Tá cego? Veja, meu filho. Tá paralítico? Ande! Tá morto? Ressuscite! Esse é Deus. Ama. Sempre doa, sempre doa, sempre doa. Esse é Deus. Então Jesus diz, o julgamento já está feito, o julgamento eu estou fazendo aqui, ó. Enquanto eu estou aqui com vocês e vocês estão vendo quem é Deus. Eu sou a luz, vocês rejeitaram a luz.
É o que aparece lá no capítulo 1, né? O capítulo 1 faz uma introdução emblemática que vai ser mais ampliada ao longo do livro todo. É a mesma linguagem que João traz no capítulo 1. Jesus era a luz, mas os homens preferiram as trevas. E aí o verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou descobertas as suas obras. E por que Jesus traz essa figura de linguagem? Não é cômico? Às vezes Deus é engraçado, né? Nicodemos procura ele nas trevas, Nicodemos procura ele no escuro. E Jesus fala assim: ô Nicodemos, você tem que nascer de novo. Porque eu sou a luz, mas os homens por aí estão amando mais as trevas. E todo aquele que pratica o mal, Nicodemos, ele aborrece a luz. Ele anda nas trevas, ele anda no escuro, ele não anda na luz. Ele não chega perto da luz para que as suas obras não sejam descobertas. Então não é engraçado Jesus falar isso para Nicodemos, sendo que Nicodemos está procurando ele ali de noite? Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade, olha que interessante, hoje em dia vivemos em um mundo pós-moderno em que a verdade é relativa. Mas quando Jesus fala da verdade, observe isso no texto bíblico. Não parece que a verdade é relativa, parece que a verdade é uma só. E ao longo dessa leitura do livro de João, a gente vai ver que Jesus, ele se autodenomina a verdade. Mais pra frente nós vamos ler. Então, por que ele diz assim, né? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque aquele que está buscando a verdade, ou seja, o governo de Deus, a verdade é Deus, a mentira é tudo aquilo que se opõe. A verdade só é Deus. Aquilo que Satanás propõe, que ele propôs lá para Eva, ele falou que vocês vão morrer? Com certeza vocês não vão morrer. Ele, na verdade, não quer que vocês sejam iguais a ele. No próximo estudo eu vou trazer isso, vou fazer um estudo paralelo, né, só sobre a origem do mal. Então, Satanás, ele propõe a mentira. A primeira mentira, a maior de todas: vocês não vão morrer. Sem Deus, vocês têm vida. E Jesus está falando o contrário. Ele está falando: sem mim, vocês não têm vida. Aquele que não crê em mim não vai ter vida. Essa é a verdade. A verdade é que só comigo vocês têm vida. Só sendo regidos pelo Espírito vocês vão ser espirituais, senão vocês vão ser carnais. E do mesmo jeito que nasceram, vão morrer. Já estão julgados. Não vão ter vida eterna. E quando a gente pratica aquilo que é correto, é o que vocês estão fazendo aqui agora. Você, Rafa, você, o esposo da Rafa, amigos que estão assistindo esse vídeo. Quando a gente busca fazer aquilo que é correto, quanto mais próximo a gente está da luz, né? Quanto mais claro tá, mais a gente enxerga as imperfeições, as impurezas. Meu marido ontem estava pintando os nossos móveis da cozinha, que ele está fazendo, as tampas da gaveta. E aí ele tinha uma reunião, já estava tarde, já estava escuro, ele tomou um banho rápido e foi. Hoje cedo ele acordou e ele viu que o corpo dele ainda estava todo cheio de tinta, porque tinha luz. Então quando a gente... E aí o que ele foi? Ele ignorou? Não, ele quer andar limpo, foi tomar outro banho, se esfregou, demorou e estava limpinho. Então, pra gente poder ir para a igreja. Então, quando a gente aceita, a gente nasce de novo e a gente aceita o governo de Deus em nossa vida, nascemos do Espírito, somos seres espirituais, rejeitamos a carne, sepultamos a carne. Então a gente anda agora perto da luz e a gente quer essa luz cada vez mais, para que a gente enxergue a nossa imperfeição e a gente elimine, arranque aquilo ali. É o que vocês estão fazendo agora, é o que eu estou fazendo agora. A gente quer andar perto da luz, a gente quer andar na luz, para que a gente enxergue o que está fazendo de errado. E aí, verso 22, a gente já está se aproximando do final. Eu quero ver se eu consigo resumir essa parte do final.
Outro testemunho de João Batista. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E ali permaneceu com eles e batizava. Então aqui, veja que não dá um desfecho do que aconteceu com Nicodemos. E eu não vou dizer para vocês, mas no final da leitura vocês vão ter uma grande surpresa. Nicodemos reaparece no texto de João. Só vou dar esse spoiler. Fica comigo até o final do livro. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então, não era disso que Jesus estava falando? Do novo nascimento? É por isso que João diz. João, o evangelista, escreveu aqui, ó. Vocês têm que nascer de novo. Jesus sai da conversa com Nicodemos e batizava. Olha a ênfase do texto bíblico no batismo. Ora, João estava também batizando em Enom, João Batista, que era o primo de Jesus, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encerrado. O ministério de João ainda não tinha acabado, mas a palavra encerrado aqui significa encarcerado. João ainda não havia sido preso. Verso 25. Ora, entre os discípulos de João Batista, e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Era uma das cerimônias deles. Essa cerimônia de purificação era um batismo mesmo que eles faziam, né? Era uma cerimônia de purificação, um banho que eles tinham como um dos rituais deles. Que não tinha a ver, não tinha tantos... Tinha também o símbolo desse novo nascimento. E foram falar com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens testemunhado, ou seja, Jesus, está batizando, e todos estão indo lá batizar com ele. E aí João falou. Então eles acharam ruim o fato de Jesus estar batizando também. E João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então João está de novo testemunhando sobre a messianidade de Jesus, sobre a divindade de Jesus. Verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo. Então vocês são testemunhas, já falei para vocês, eu não sou o Cristo é ele. Mas fui enviado como seu precursor. Então a palavra Cristo, ela é do grego, significa Messias ou Salvador prometido. Messias é do hebraico, significa Salvador prometido. E Cristo é a mesma coisa. Cristo, Messias, mesma coisa, significa Salvador prometido. Verso 29. Então aqui João está colocando Jesus na posição que Jesus tem, que é superior à dele, né? Ele fala: olha, eu não sou o Cristo, eu fui enviado como o seu precursor. Então eu fui enviado para preparar o terreno, para começar a falar para as pessoas que a vida que elas estão levando está errada, que elas precisam nascer de novo para ver o reino de Deus. E o reino de Deus é o próprio ministério de Jesus ali na terra com eles naquele momento. Verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ai, que coisa mais linda isso que João fala, que coisa mais linda. João entende algo que para nós é muito difícil. Quando a gente faz coisas boas, a gente quer ser visto. Quando a gente é importante, a gente quer ser visto, a gente quer ser lembrado. Mas João entendeu que para Jesus crescer, ele precisava sumir. Que o ministério dele terminava quando o de Jesus começava. E essa é uma lição para nós, não somente de humildade, mas essa é a lição da nossa vida, para a gente receber a natureza espiritual. Convém que ele cresça e eu diminua. O meu eu tem que diminuir. O meu ego tem que ser subjugado por Deus. Se o meu ego não for subjugado, o ministério dele não começa. Se o meu ministério não acabar, o ministério do Redentor, do crucificado,
o ministério do eterno não começa em minha vida, se o meu ministério não acabar, se as minhas escolhas não forem submetidas à vontade dele, o reino dele não começa no meu coração. E eu não vou entrar, porque eu já tô vendo. Assim como Nicodemos, eu já tô vendo, mas às vezes a gente quer tapar o sol com a peneira, né? A gente quer fingir que não tá enxergando, a gente quer fingir que não tá discernindo a vontade de Deus, mas a gente entende a vontade de Deus. Não quer obedecer, não quer diminuir para que ele cresça. É lindo a comparação que João faz, né? A noiva é do noivo. A noiva na Bíblia somos nós, é o povo de Deus. É o povo de Deus, pertence a ele, é a noiva. Então João fala, a noiva é do noivo. Vocês são dele. O amigo do noivo, como João se incorpora na história, o amigo do noivo ouve a voz do noivo e fica feliz. Olha que tremendo isso. A palavra voz na Bíblia, ela é a manifestação do poder criador de Deus. Ela é a manifestação do amor. Ela é o amor em ação. Então, quando João está falando, o amigo do noivo ouve a sua voz e se alegra, ele não está falando de audição, ele não está falando de som, ele está falando de milagres. Ele está falando que ele está ouvindo a voz de Deus, ele está vendo os milagres, ele está vendo Jesus levantar pessoas da cama, ele está vendo Jesus ressuscitar, ele está vendo Jesus tirar pessoas do leito de morte, ele está vendo Jesus purificar os leprosos, ele está vendo Jesus devolver a vista aos cegos. O amigo ouve a voz do noivo e se alegra. Por isso, convém que ele cresça e que eu diminua. De novo aqui fica interessante a sequência de eventos que João ele descreve. O amigo ouve a voz do noivo, ou seja, o amigo testemunha os milagres e por isso toma a decisão que eu diminua e ele cresça. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter uma manifestação de Deus em nossa vida, essas manifestações, nós temos o privilégio de ver, testemunhar, participar, ser testemunho ocular do milagre que aconteceu na vida de alguém, para que a gente faça a nossa decisão, de que a gente diminua e ele cresça. E quando a gente rejeita essas evidências da existência de Deus e do governo, da bondade do Senhor, o nosso coração se endurece e nós vamos paulatinamente rejeitar a luz e abraçar as trevas e não vamos ver o reino do céu. Ver o reino do céu é isso, é reconhecer a ação de Deus em nossa vida e ao nosso redor. E quando a gente reconhece a ação de Deus, isso deve ser suficiente para nos levar a buscá-lo, a buscar conhecer quem é esse Deus, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. 2 vezes Jesus diz isso, né? Quem vem das alturas certamente está acima. Na verdade, eu não sei se isso aqui é fala de Jesus ou é fala de João, viu? Fiquei confusa. Vamos continuar lendo que na leitura a gente vai entender. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Poxa, 3 vezes a palavra terra, né? Enfatizando. Aquele que é carne, nasceu da carne, vai ser carne até o fim. Não consegue deixar de ser carne. Quem é da terra, não consegue deixar de ser daqui. Só quem tem a natureza eterna, só quem recebe o Espírito de Deus, não natureza eterna só tem em Deus, mas só quem recebe o Espírito daquele que tem natureza eterna, só esse vai conseguir ter os pensamentos do eterno, só esse vai conseguir elevar o seu caráter. Senão vai continuar aqui sendo degenerado, sendo corrupto.
Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quem está falando aqui, fiquei na dúvida se é João Batista ou se é o João Evangelista que está escrevendo esse trecho. Que está escrevendo, sabemos que é João, mas assim, a narrativa, quem é que está dizendo essas palavras, né? Mas fica aqui o ensinamento. Quem todavia lhe aceita o testemunho, quem aceita que Jesus é Deus, que ele é o Messias, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, as palavras de Deus. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Aqui quando fala Deus não dá o Espírito por medida, tá falando assim, ó, Deus não economiza. Quando ele dá evidência é abundante. Quando ele dá o Espírito é abundante. Quando Jesus veio manifestar a glória do unigênito nas palavras do próprio Evangelho, foi abundante. Se não me, é o livro de Marcos que se encerra dizendo assim, e eu vou parafrasear. Marcos termina o seu evangelho dizendo assim, olha, eu vou encerrar o livro por aqui, porque se fossem escritos todos os milagres que Jesus realizou, não haveria livros na terra suficiente para conter todas as suas maravilhas. E é disso que João está falando, que João escreve aqui, ó. Que quando Deus dá o Espírito, não dá por medida. Deus derrama, Deus não economiza. Verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Ah, desculpa, já li esse verso. 35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então aqui uma ênfase da autoridade do Eterno, do Pai, conferida ao Filho, conferida a Jesus, né? Essa figura de linguagem aqui, Pai e Filho, ela aparece a primeira vez no Evangelho aqui no capítulo 3. E ela está enfatizando a divindade de Jesus. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Ou seja, a mesma autoridade que tem o Pai, tem o Filho. Tudo que é do Pai é do Filho. Não tem hierarquia. Tudo que é de um é de outro. Verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o que é a ira de Deus? A ira de Deus, ela não tem nada a ver com emoção, a emoção de irar-se, de ficar irritado. A ira de Deus é aquele efeito que eu falei para vocês, da mesma forma como o sol, quando as nuvens desencobrem o sol não consegue evitar, ele derrete a neve. Quando Deus se aproxima daquilo que é impuro, Deus não consegue evitar, a impureza é destruída. Então todo aquele que escolhe ser impuro, assim como escolheu Satanás e os seus anjos, eles estão fazendo isso em atitude de rebeldia, está aqui no verso. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é o que Jesus falou. Aquele que não crê já está julgado. Aquele que não crê vai ser aniquilado, porque quando eu voltar, eu vim aqui, Nicodemos, para resgatar o reino. E eu vou voltar. E quando eu voltar, eu não volto como um ser humano aqui. Eu volto glorificado. Eu volto com toda a minha glória. Deus velou a sua glória para nascer como um bebê e se tornar um homem. Deus velou a sua glória. Porque se ele andasse glorioso por aí como ele é, porque quando Jesus vem, ele não deixou a divindade de lado. Ele vem Deus e homem. Ele vela a sua divindade. Porque depois a gente vai ler lá para frente do livro de João, tem um momento que Jesus, ele se revela para os discípulos antes da sua crucifixão. Ele mostra a sua glória. Ele se manifesta como ele realmente é. Ele brilha, ele reluz. É lindo. Aguarda, fica aí comigo.
Vamos lá, até o final desse livro. Rafa, esposo da Rafa e amigos que estão acompanhando o estudo. Então Jesus vela a sua glória, porque senão ele aniquila tudo que está ao seu redor. Ele aniquila tudo que é impuro. Mas vai chegar um dia quando ele vem para reivindicar o reinado, e ele fala disso no final do capítulo 1, enfatizo que nós falamos de a segunda vinda de Jesus. Ele vem para reivindicar o seu trono. Então, Satanás vai ser destruído pelo manifestar da sua presença. Pelo manifestar da sua presença. A sua presença aniquila tudo que é impuro. Então, a ira de Deus, ela não tem emoção. No sentido da ira do humano, que você se irrita e que você perde a paciência. Não. A Bíblia fala da ira de Deus como essa destruição, que é uma consequência natural de estar desconectado da fonte de vida, uma consequência natural de rebelar-se contra o governo de Deus. Quem rebela-se contra o governo de Deus vai ser regido pela carne. A carne é impura e tudo aquilo que é impuro vai ser destruído. Capítulo 13, esse é o último verso, né? Mas o capítulo, 2 Coríntios, capítulo 13, fala assim, ó, que é exatamente um complemento daquilo que a gente acabou de ler aqui, ó. Verso 10, capítulo 13, verso 10 de 1 Coríntios. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Então, quando Jesus vier reivindicar o seu reino, estabelecer o seu reino na terra, todo aquele que não aceitou a natureza espiritual vai ser aniquilado pela sua manifestação, pela sua glória, pela sua presença. Então, a ira de Deus, ela não tem esse caráter de, como a gente entende, né? O que é vingança, o que é ira, que é algo repleto de raiva e de remorso. Não, a ira de Deus, a Bíblia define a ira de Deus como a sua estranha obra. Acredito que é o livro de Isaías que usa essa terminologia. É a sua estranha obra, porque aquele que cria, que dá a vida, aquele que levanta por onde ele passa, tudo se renova. Vai ter um dia que onde ele chegar, exceto aqueles que se reconectaram com ele, vão ser destruídos. Então a ira de Deus, a Bíblia define como a sua estranha obra. Porque a natureza de Deus é amar, é dar vida. Mas vai chegar um momento em que a sua presença vai causar aniquilação. Rafa, querida, amigos queridos que estão aí nos assistindo, participando desse estudo, vamos orar nesse momento para que o Espírito de Deus, ele governe a nossa vida. Entrega a tua vida a Jesus. Você não está perdendo nada. Não está perdendo nada. Não tenha medo. Não tenha medo. Entregar a vida com Deus não é sinal de pobreza, de burrice. Não tira nada de nós, pelo contrário, nos agrega. Em nossa mente, a mente expande. A mente expande. O nosso caráter é elevado. E tudo em nossa vida é organizado. A presença de Deus em nossa vida nos dá felicidade, nos dá paz, nos dá saúde, nos dá vida. A palavra de Deus dá vida. Pela palavra de Deus, tudo que existe foi formado. Então, quando a gente aplica esses princípios em nossa vida, quando a gente anda conforme essa palavra, a nossa vida renasce. Quero orar com você. Poderoso Deus que habita nos altos céus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo reine em nossa vida. Senhor, toma nosso coração, porque nós não conseguimos entregá-lo para ti. Toma nosso coração e restaura, Senhor, conforme a tua imagem e semelhança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero você então no próximo, hein, Rafa? A Rafa, esposo da Rafa e amigos que estão nos assistindo. Até a próxima.